Fala, galera do Mundo na Bola. No vídeo de ontem nós falamos de dinheiro. Dinheiro obtido através da comercialização de camarotes. Você encontra todas as informações na descrição desse vídeo, o link para o vídeo de ontem. No vídeo de hoje a gente vai falar ainda de mais dinheiro. A gente vai falar de naming rights, que nada mais é do que a venda do nome do estádio a uma empresa. Essa é uma receita ainda mais relevante, ainda mais importante do que a venda de camarotes. E a quantidade de dinheiro que pode ser levantada com essa venda é uma coisa que nós vamos falar sobre hoje. No vídeo de hoje, tudo que você precisa saber sobre naming rights. Antes da gente começar esse vídeo, você faz o seu dever de casa. Você deixa o seu like, você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e você compartilha esse vídeo entre os amigos. Se você quiser ajudar ainda mais, há outras possibilidades. Você pode fazer um pix pra gente no mundonabolapix@gmail.com.br. Tá aqui, ó, aqui embaixo. Você pode visitar a nossa loja, lojamundonabola.com.br. Tem vários produtos inspirados em futebol, tenho certeza que você vai gostar. E ainda, você pode se tornar membro aqui do Mundo na Bola. Se tornando membro, você tem acesso ao nosso grupo de Telegram, participa das lives aqui com a gente e tem acesso a materiais exclusivos, além de sorteios de produtos exclusivos para você. Considere a possibilidade de ajudar o nosso trabalho. Eu vou soltar a nossa vinheta de abertura e a gente volta na sequência. Bom, é o seguinte, a discussão mesmo é a quantidade de dinheiro que se pode obter através da venda do nome do estádio. Simples assim. E essa quantidade de dinheiro é determinado pelo uso principal do estádio, que é o futebol, no caso, e também os outros eventos. Se haverá outros eventos, desculpe. Se haverá eventos relacionados com shows, se poderá ser utilizados como centro de convenção e etc. Outros eventos são fundamentais na composição financeira aí do naming rights. Bom, e qual é a relação entre jogos, entre o uso principal e o uso secundário? Bom, a quantidade de shows e eventos. E a gente vai falar especificamente da questão do futebol, do impacto do futebol e do número de shows e eventos. Quanto mais shows e eventos, menor é a proporção do futebol. Se tiver um estádio que, por exemplo, tenha 100 shows por ano, a receita, quando a empresa for comprar o naming rights, ela vai olhar para essa quantidade de shows, vai falar, opa, tem muito show lá, vai pagar mais. Resumindo, é o seguinte, quanto mais shows houver no estádio, maior será o naming rights. E eu vou explicar as razões específicas. Mas mesmo assim, normalmente, num cenário original, de estudo original, a gente diz que 60% é um estudo inicial, lembremos disso, a gente vai ver os detalhes daqui para frente. 60% desse valor é o valor relacionado com o uso principal, que é o futebol, e até 40% é a questão de shows e outros eventos. Vamos entender um pouco mais essa situação. 40% seria um estádio extremamente usado para shows, com muitos eventos, muitos shows, muitos usos secundários e que fique conhecido no mercado por essa quantidade grande de uso. A gente vai contar os detalhes na sequência. Bom, primeiro eu vou entender a questão do futebol. Qual é a importância do futebol e como é avaliado, como uma empresa que vai comprar o naming rights avalia o futebol. Bom, primeira coisa que a empresa olha é o seguinte, é a visibilidade do time. A visibilidade da liga, é uma liga importante, é uma liga menor, ou liga ou campeonato, é um time, a visibilidade dessa liga é uma visibilidade apenas nacional, é continental, é internacional. O time, se é um time regional, se é um time nacional, é um time que não tem penetração em outros mercados, qual é o tamanho desse mercado onde o time está inserido. Então, fazendo um comentário rápido, por exemplo, o Flamengo é um time nacional, enquanto o Corinthians é um time de grande torcida, mas regional. Mas a qualidade do mercado onde o Corinthians está inserido é muito grande, é o mercado com o maior poder aquisitivo do país. Então tem as especificidades, cada especificidade é analisada, mas no geral, o tamanho dessa torcida é muito importante e ser nacional também é benéfico, tá? Isso de maneira geral. E uma outra coisa importante é a quantidade de arenas que existem, estádios e arenas que existem na mesma praça, que podem competir com outros eventos e mesmo competir com alguns jogos, se for o caso. Jogos da seleção e etc. Quanto menos arena, melhor. Quanto menos arena naquela praça, naquela cidade, melhor para a quantidade de dinheiro que for colocado. Também é muito importante as características
geográficas da cidade onde está aquele time. Uma cidade pequena vai ter um valor menor porque tem menos impacto naquele mercado específico, no mercado da cidade. Se for uma cidade, uma metrópole, como o Rio de Janeiro ou São Paulo, vai valer mais. É claro, uma cidade como São Paulo vale mais porque é uma cidade com uma população maior e o poder aquisitivo maior. Então também entra nessa conta. Mas a gente não colocou isso na nossa apresentação, porque na nossa apresentação a gente está falando especificamente das coisas que são controláveis ali pelo time, pelo proprietário, pelo desenvolvedor do estádio. Continuando. Quando a gente fala de eventos e shows, aí a gente fala de uma outra coisa, a gente entra numa outra querela, que é a questão da quantidade de shows, né? Quantos shows por ano acontecerão naquele estádio? A qualidade dos shows, são shows regionais, são shows nacionais, são shows internacionais, são estrelas nacionais, são estrelas conhecidas no mundo inteiro. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre isso na sequência, se a acústica do estádio é bom, se o show vai ter qualidade, e a eficiência, a efetividade, ou seja, quanto tempo demora para você montar um palco para um show nesse determinado estádio. Isso é fundamental, porque o custo de produção de um show está relacionado com o aluguel do estádio e também com o tempo que vai demorar para você montar. Se você conseguir entrar com carretas dentro do campo, por exemplo, a montagem do palco se torna muito mais rápida e você precisa alugar o estádio por menos tempo. Então esse também é um fator muito importante, a efetividade disso. Se você fizer um estádio lindo, fantástico para o futebol, mas você não consegue montar o palco de maneira muito rápida, ou você perde muitos assentos quando você monta o palco, você vai ter uma efetividade menor, esse estádio se torna menos atrativo para a questão de shows. Sendo menos atrativo, as empresas pagam menos. E as empresas pagam por conta da relação que esse estádio tem e a possibilidade de ligação do nome do estádio com estrelas internacionais. Por exemplo, o Paul McCartney fazendo um show no Allianz Parque. A Allianz está conectando o nome dela com o nome de uma grande estrela internacional, como, por exemplo, o Bruno Mars também fazendo um show no Morumbis. O Morumbis, né, a Bis, na verdade, a Lacta, se eu não me engano, está relacionando o nome do estádio com uma estrela internacional, ou seja, uma grande vantagem. Se não houver show de grandes estrelas, nós estivermos falando de estrelas regionais, enfim, de padrão apenas brasileiro, esse impacto será muito menor e o valor pago será muito menor. É simples assim. E lembrando, né, a gente volta lá para aquele número original. Se você tiver um line-up, uma sequência de shows alinhados para o seu estádio com Paul McCartney, Bruno Mars, Metallica, Taylor Swift e por aí vai, isso vai agregar muito no valor mercadológico daquela marca. Então, vale muito e é importante que tenha. Isso aumenta demais o valor do naming rights. Aí a gente cai numa outra discussão, né? Que é a discussão, mas vem cá, e se não tiver show nenhum, vai ser melhor pro futebol, mas aí você vai receber menos dinheiro, o clube se endivida mais, e o clube se endividando mais, consegue investir menos no futebol. É uma conta que precisa ser feita. Não estou dizendo aqui o julgamento de vocês. Eu estou simplesmente transmitindo a informação. Continuando. Se nós olharmos os contratos no Brasil, tá? Você tem o melhor contrato é o do Pacaembu, Mercado Livre Arena, com valor de R$ 33 milhões por uma duração de 30 anos. Tá? Você tem o Allianz Parque com 27 milhões, o Morumbi com 25, a Neoquímica com 20, a Liga Arena com 13, e aí vai até 2,5 para a Arena BRB em Brasília. Bom, esse é o mercado brasileiro. Agora vamos dar uma olhada para o mercado europeu. Tá? A Crow lançou esse relatório, que é um relatório de análise do potencial de valor de naming rights para os estádios europeus. E vocês vão entender por que eu estou apresentando isso, tá? Bom, olhando para o mercado europeu, a gente tem uma variação bastante grande comparado com o mercado brasileiro, tá? Dessa lista, você vê especificamente o Barcelona. O Barcelona fechou recentemente um contrato com a Spotify no valor de 20 milhões de euros por temporada. Esse é o valor do contrato do naming rights, que agora chamará, se eu não me engano, Camp Nou Spotify, que é o valor base. E essa empresa, Kroll, ela estima que o valor do contrato para o Real Madrid seja de praticamente 30 milhões de euros.
estádio mais conhecido, né, o Bernabéu, enfim. E aí estabeleceu-se uma série de estudos, tá, e chegou-se à seguinte conclusão, fazendo um comparativo entre Brasil e o mercado europeu, tá? Os estádios europeus têm maior apelo comercial, atraindo contratos mundiais de tecnologia e streaming, como a Spotify, como a gente acabou de citar. A estrutura mais sólida do futebol europeu permite maiores valores anuais e visibilidade global. No Brasil, o mercado de naming rights ainda está em desenvolvimento, mas já mostra sinais de diversificação e potencial de crescimento, com novas arenas e marcas não tradicionais entrando no futebol. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a Crow, eu peguei a metodologia deles, não foi fácil, tá? Entrei em contato, expliquei o que eu fazia, expliquei a pesquisa para a qual eu trabalhava e a gente obteve mais informações. Neste relatório, a gente obteve uma outra informação importante, que é a seguinte. No mercado europeu, tá, a média, considerando 12 estádios em diversas praças, nas praças europeias, a média é de 8,4 milhões de euros pelo valor de naming rights por ano, ou 51 bilhões de reais. Ou seja, a média do futebol europeu é muito maior, tá, do que o potencial de mercado no Brasil. O maior contrato no Brasil é de 33 milhões, que é da Mercado Livre Arena no Pacaembu, contra 51 milhões de reais, que é a média europeia. Agora vamos pensar no Flamengo. Vamos imaginar que o Flamengo consiga fechar um contrato com uma média europeia de 50 milhões. Não será fácil, mas é possível. Uma boa venda talvez consiga obter esse preço. Um contrato de 50 milhões de reais, que é muito acima da média brasileira e é similar à média europeia, por um período de 20 anos. Isso geraria um contrato cujo valor total é de 1 bilhão de reais. Só que esse valor é pago anualmente. Se decidisse, portanto, adiantar esse valor, o Flamengo perderia uma quantidade enorme de dinheiro. Esse valor cairia de 1 bilhão, trazendo tudo para valor presente, ou seja, adiantando as parcelas, para algo em torno de 550 a 600 milhões de reais. Ou seja, o naming rights pode sim ser um valor muito grande e pode ser muito representativo. Vai depender de como for a venda desse naming rights para a empresa. Vai depender da quantidade de shows, vai depender da acústica, da efetividade e etc. Me diga, você acredita que o Flamengo consegue 1 bilhão de reais de naming rights, considerando todos esses fatores que nós falamos hoje? É possível? Talvez seja. O que será que é preciso o Flamengo fazer para obter um contrato dessa magnitude, superando a média dos contratos europeus? Você me diz. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Não se esqueça, você ainda pode colaborar com o canal fazendo um Pix pra gente a qualquer momento no mundonabolapix@gmail.com, visitando a nossa loja, lojamundonabola.com.br, produtos inspirados em futebol, todos aqui desenhos aqui da casa mesmo, ou você pode se tornar membro aqui do Mundo na Bola. É importante pra gente, a gente criou uma comunidade bem interessante, você entra no nosso grupo de Telegram e a gente começa a conversar diariamente. Um grande abraço a todos e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time e você amar o futebol. Um grande abraço, até a próxima.